Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 7. 1 Samuel, capítulo 15, verso 7. Palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 7 até o verso 15, diz assim: Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, do leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros, gordos, dos cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui todas as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço aos meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que ouço aos meus ouvidos? E respondeu Saul: ah, Samuel, os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Não feche a sua Bíblia, mas feche os seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Nos leva a compreender, ó Deus, o teu propósito de conquistas, como vivemos os seus planos, os seus projetos em nossas vidas. Leva-nos a compreender, ó Deus, a tua história escrita por nós. Talvez há pessoas aqui que têm vivido uma vida de fracasso, de perdas, porque ele tem escolhido escrever a sua própria história, ele tem escolhido a viver os seus próprios dias segundo a sua vontade, e isso tem levado muitas pessoas ao fracasso, à destruição. Mas que nesta igreja não aconteça isso, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo ministre os nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, viver apenas os teus planos, e os teus planos que são tão maravilhosos, Deus, possam se manifestar sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que não venhamos errar, e se estamos errando, que o teu Espírito Santo nos leve a entender o teu propósito, e nós possamos voltar o caminho que apenas te agrade. Em nome de Jesus eu oro, e aquele que concorda, diga: a Bíblia é o manual de Deus para as nossas vidas. Sabe por que muitas vezes fracassamos? Porque nós não lemos esse manual, nós não buscamos a palavra do Senhor. Mas nessa série de 4 mensagens eu quero que você compreenda que Deus quer te levar a conquistas, Deus quer abençoar você, Deus quer fazer você romper. Amém, queridos? Só quem quer romper levanta a mão e dá um glória a Deus. Todos nós queremos. Ou você chega em casa e fala para a mulher: eu estou com a vontade de bater o carro hoje, o que você acha? Você fala isso? Você chega em casa e fala assim, chega no seu trabalho e fala assim: patrão, o negócio é o seguinte, está dando tão certo na minha vida, não dá para você baixar meu salário para eu ficar um pouco triste? Você faz isso? Claro que não, só se o cara estiver muito louco, não é nem um pouco, tem que estar muito doido. Por quê? Porque ninguém quer fracasso, todos nós queremos sucesso, queremos conquistar, mas não iremos conquistar se nós não seguirmos os planos de Deus. Eu não vou fazer com você aqui 4 semanas para você ter um elo e você vir aqui e eu determinar sobre a sua vida que você vai romper, se você não entender como é que Deus quer que você rompa. Eu já perguntei aqui, temos muitos pais aqui, e eu tenho certeza absoluta que você tem prazer em ver o seu filho bem. Qual é o pai que não tem o prazer de ver o seu filho com uma roupa nova, de ver o seu filho alegre, de ver o seu filho bonito? Todos nós temos. Deus é o seu pai, e Ele também tem o prazer de te ver bem. Amém, queridos? Só que muitas vezes nós fracassamos com os nossos filhos. Nossos filhos não merecem, mas nós ainda damos coisas para eles. E é claro que nós também não merecemos e Deus nos dá. Mas existem algumas situações que nós não vivemos porque não vivemos as condições do Senhor. Eu sempre digo, irmã Norli, que a única coisa que não é condicional, Ronald, é a salvação, que ela é de graça. Ninguém merece ser salvo aqui. Sabe o que nós merecíamos? Todo mundo ir para o inferno. Meu Deus, pastor, que maldade é essa? Mas nós merecíamos mesmo, gente. Todos nós somos pecadores, sim ou não? Sim. Meu Deus, o povo vai ficar bravo comigo. Somos pecadores, sim ou não? Sim. Merecíamos o inferno.
Mas Deus é misericordioso, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, salvação. Esta salvação é de graça, o restante, tudo tem uma condição. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo quanto te disser, as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Se quiserdes obedecerdes, comereis o melhor desta terra. E aí nós começamos, eu fico aqui declarando textos bíblicos para você a noite inteira, se você quiser, para você entender que Deus ele vai te abençoar, mas você tem que obedecer a sua palavra, os seus planos, os seus propósitos em sua vida. Talvez você não tenha conquistado, porque você está fazendo as escolhas erradas. Talvez você não tenha conquistado, porque você tem dado as respostas erradas. E nessas 4 semanas eu quero desafiar você a estar aqui, não para fazer uma campanha, mas para entender qual é a direção que Deus tem para a sua vida. E para nós começarmos esta conferência, eu peguei um exemplo de uma pessoa que não conquistou, que não foi bem sucedido, Robson, mas ele fracassou. Eu conheço poucas pessoas, aliás, eu não conheço ninguém, mas já ouvi dizer de pessoas que têm pelo nome de Saul, ou que os pais colocaram o nome de Saul. Alguém conhece algum Saul aqui? Alguns conhecem? Pouquíssimos. Agora deixa eu perguntar, alguém conhece algum Davi? Inclusive temos um aqui hoje. Levanta a mão aí, Davi, para quem não te conhece. Esse rapaz bonito, simpático, cheiroso e casado, diga-se de passagem, bem casado. E ele, claro, deixou bem definido isso, né? Por que nós não colocamos os nomes dos nossos filhos de Saul, mas colocamos de Davi? Boa opção também, viu, Carol? Vai colocando na lista, tá? Davi é um bom nome. Porque Saul, ele representa um cara fracassado. Foi o primeiro rei de Israel, um homem que poderia ter deixado um legado, uma história, um homem que poderia ter feito muito bonito, mas em algum momento da sua história ele se perdeu, e nós lemos o texto exatamente quando foi cristiano, que ele se perdeu. Ele fez as escolhas que o levaram ao fracasso, ele fez as escolhas que não permitiram ele conquistar aquilo que o seu sucessor conquistou. Eu falei algumas semanas atrás aqui, irmã Norli, e nós entendemos, Priscila, que Davi e Saul, os 2 primeiros reis de Israel, eles pecaram. E avaliando o pecado de ambos, nós descobrimos, Raquel, que Saul, aos nossos olhos, não teve pecados tão gritantes. Alguém lembra quais foram os pecados de Saul? Quais foram? Desobediência e soberba. Vamos falar todo mundo junto? Desobediência, 1, 2, 3 e soberba. Foram os 2 pecados de Saul. Agora, quais foram os 2 principais pecados de Davi, vocês lembram? Foram 2 também: adultério e... Vamos lá de novo, 1, 2, 3 e... Aos teus olhos o que é pior? Ser arrogante ou ser adúltero? As mulheres vão gritar bem alto: adúltero, é? Porque mulher, homem às vezes ele quer aliviar para o amigo, é ou não é? Aqui não, em nome de Jesus. Mas mulher ela não alivia não. Aos teus olhos o que é pior? Ser soberbo ou assassino? E por que Deus então rejeita o soberbo e diz que o assassino é o segundo o seu coração? Porque eles fizeram escolhas diferentes. E hoje eu quero falar do fracasso de Saul, porque as escolhas dele o levaram ao fracasso. Deus não o levantou para ser um rei fracassado, mas em algum momento da história ele começou a desobedecer ao Senhor, por isso fracassou. Deus diz: eu bem sei os planos que eu tenho para vós. Deus tem planos, mas nós temos que seguir a direção dos planos dele. O texto que nós lemos aqui, nós encontramos o momento, pastor Henrique, onde Deus, ele declara que se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Imagine Deus dizer assim: eu me arrependo de ter feito você, eu me arrependo de ter colocado você trabalhar onde você trabalha, eu me arrependo de ter dado você como esposo da mulher que você é casado, eu me arrependo de ter feito você pai dos filhos que você tem. Você já imaginou isso? Que triste. Pois foi isso que Deus falou, Denis, para aquele homem. Por que Deus fez isso? Por que Deus declara isso para o profeta Zig? Porque Elton, aquele homem, desobedeceu ao Senhor e abandonou a Deus. Rapidamente, para a gente conhecer a história, um povo chamado Amalequita, inimigo do povo de Israel, por muitos anos eles afrontaram Israel, Juliana, por muitos anos eles oprimiram Israel, levantaram-se em guerra contra Israel. E a Bíblia diz então que a misericórdia do Senhor, ela foi alcançada pela justiça, e Deus declara a Sebastião, ao profeta: vai a Saul e diz para ele levantar guerra contra os amalequitas, eu darei vitória a ele, mas ele deve exterminar a todos. Lembrem-se, estamos falando de um tempo que era olho por olho, dente por dente, era a dispensação da lei. Deus falou: eu vou acabar com eles.
E diga para Saul que quando finalizarem a guerra, eles não devem trazer despojos, resultados da guerra. Tudo que eles conquistarem fica no campo de batalha. Eles não devem ficar com nada dos amalequitas. Saul foi para a guerra. Ele entrou em batalha com os amalequitas. Deus deu vitória. Mas Saul deixou tudo que era do povo lá, sim ou não? Sim ou não? Lemos no texto. Não fizeram, Carol. A Bíblia diz que infelizmente Saul e os seus soldados pegaram os melhores bois, gado Nelore, aquela corcova aqui tipo grandona, vem, ovelhas carnudas e de muita lã, venha. Trouxeram o que era de melhor. Saul matou os soldados, o que era desprezível, mas o que era bom ele trouxe. Inclusive poupou o rei. Alguns teólogos acreditam que os amalequitas eles tinham tesouros escondidos em cavernas, buracos, enterrados. Então eles trazem Agag para que Agag dissesse onde estavam os tesouros. Outros dizem que eles trouxeram Agag para depois pedir uma recompensa para devolvê-lo. Mas independente do porquê eles trouxeram, entendemos que eles poupam o rei não porque foram misericordiosos, porque eles queriam ter resultados. Mas não foi isso que Deus falou para eles. Deus falou: elimine tudo, mate todo mundo, não tem ninguém, não tragam ninguém. Mas eles desobedecem. A Bíblia diz que quando Saul desobedece, Deus diz assim: Samuel, vai e fala para ele que eu me arrependi de colocá-lo como rei, porque ele me abandonou, e ele abandonou as minhas instruções. Minha primeira pergunta nesta noite é: não vou perguntar quem tem fracassado, mas se você tem fracassado no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, se você tem fracassado na educação dos seus filhos, se você tem fracassado em tudo aquilo que você tem colocado às suas mãos, você já pensou o porquê que você tem fracassado? Muitas vezes, Renan, nós temos uma resposta rápida, Leandro. Nós dizemos: eu estou fracassando porque o diabo está me perseguindo. Eu creio que algumas situações de perdas que nós enfrentamos, talvez sejam atuações malignas, mas nem sempre, Lorena. Será que você não tem fracassado porque você tem abandonado Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Quando você lembra de Deus? Você lembra de Deus quando tudo vai bem? Ou só lembra de Deus quando tudo vai mal? Qual é o tempo que você tem investido para se relacionar com o Senhor? Tem muita gente que infelizmente, Josmar, ele tem fracassado, porque Andréia, infelizmente, ele tem abandonado Deus, ele tem deixado as instruções do Senhor de lado, e ele diz: eu não sei o porquê que as coisas ruins estão acontecendo porque infelizmente você está sendo um Saul. Você olha o que não deve olhar, fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer. Tem gente que ele não sabe porque que ele passa constantemente crise no casamento, mas não passa uma mulher na rua que ele não dê aquela rabiada de olho, maldosa. Ou talvez muitas vezes vai até além. Tem pessoas que não sabem por que a vida financeira dele é um caos, mas se ele puder levar proveito na vida dos outros, em cima dos outros, ele leva sem problema nenhum. Ele não tem dificuldade nenhuma em pegar dinheiro que não é dele, ou pagar mais barato numa coisa que valia mais. Ele está infelizmente deixando as instruções do Senhor. Levante sua mão comigo e diga: eu vou obedecer. Diga: eu não vou abandonar. Que nós possamos, amados, ser diferentes de Saul. Eu escolhi nesta semana, a primeira semana desta série, não para falar de alguém que conquistou, mas para falar de alguém que fracassou, para que você tenha um alerta em sua vida. Saul teve pelo menos 6 ações, eu não sei se eu vou conseguir falar das 6 nesta noite, mas ele teve pelo menos 6 ações, Rony, que o levaram ao fracasso. E não foi por culpa dos outros, não foi levantes do inferno, foi, Alex, por culpa dele. E se você tiver uma caneta e um papel, seria uma ótima oportunidade para você escrevê-las. Se você tiver um celular, eu vou permitir que você abra o celular, mas não fique no Facebook, por favor. E não é hora de responder mensagens no WhatsApp, tá? Anota isso. Isso daqui, amado, você tem que levar para a sua vida. Se eu tivesse ouvido esses ensinamentos há uns 20 anos atrás, eu teria, Eliane, fracassado tão menos, errado tão menos, perdido tão pouco. Mas eu, em muitos erros desses que Saul cometeu, Elaine, eu também cometi, porque eu não fui alertado.
Mas hoje, segundo as Escrituras, eu quero te alertar. Renato, o primeiro erro que Saul cometeu, e que muitos nós cometemos, e por isso nós fracassamos, é que Saul, quando ele pecou, e foi confrontado pelo seu pecado, César, e eu estava com saudade de você, Vaso. Quando ele pecou, bom te ver, ele colocou a culpa do seu pecado nas costas dos outros. Pastora Leia, muitas pessoas ainda têm fracassado porque eles não reconhecem os seus erros, Rony. É aquele tipo de gente que quando ele peca, ele sempre consegue colocar a culpa nas costas da esposa, do esposo, até dos filhos, do guarda de trânsito. Ele coloca a culpa no chefe, ele coloca sempre a culpa em alguém, mas ele não reconhece os seus erros. A primeira escolha que pode nos levar ao fracasso é quando nós levamos para os outros as responsabilidades que são nossas. Saul, ele vai para uma batalha, ele luta com os amalequitas, e no final da batalha, Jean, ele traz as ovelhas e os bois. Quando Saul chega para Samuel chega para confrontá-lo, e diz assim: Lu, como foi a batalha? Ele diz: foi bem. Você fez o que o Senhor te mandou? E ele diz: Cláudia, fiz tudinho. Ele diz: mas por que eu ouço balidos de ovelhas e mugidos de boi? Qual foi a resposta dele? Esse bando de soldado incompetente, Deus. Pensa nos caras incompetentes. O senhor não acredita, profeta, que nós fomos para a batalha e os caras trouxeram os bois e os carneiros, as ovelhas? Deus mandou trazer boi e ovelha, sim ou não? Sim ou não? Mas eles trouxeram. E quando ele foi confrontado por ter errado, ele logo colocou nas costas dos soldados. E mais do que isso ainda, Liliane, o que ele diz? Mas eles trouxeram para sacrificar o Senhor. Foi por causa disso? Claro que não. Ele desobedeceu a Deus, mas não reconheceu o seu erro. Sabe por que Deus ele rejeita Saul, que teve aos nossos olhos pecados menos gritantes, e aceita Davi como homem segundo o seu coração, que teve pecados mais agressivos? Porque Saul, quando ele peca, ele diz que quem o levou a pecar foram os soldados. Davi, quando peca, ele reconhece o seu erro. Vamos avaliar, Rose, agora rapidamente Davi. Davi é confrontado pelo profeta Natã. Ele comete o adultério, depois comete o assassinato, Jean. E quando tudo isso acontece, a Bíblia diz que o Senhor leva Natã até ele, conta uma historinha, e ele cai naquela historinha, Alexandra, e depois o profeta olha para ele e diz assim: quem fez isso foi você. Conhecemos a história muito bem daquela carneirinha, que o rico matou e o pobre ficou sem. Conhecemos bem, Valdir. Naquele momento, Davi poderia ter tirado a sua espada, Vanessa, cortado a cabeça do profeta. Se fosse Saul, teria feito talvez. Mas o que Davi faz, Fabiane? Se joga no chão, se prostra diante do Senhor, irmã Edna, e ele diz assim: eu pequei, tão somente eu pequei contra o Senhor. Quando você vê que você fracassou, você é um Saul ou um Davi? Tem muita gente colocando culpa dos seus pecados nas costas dos outros. Eu já contei, acho que aqui, há algum tempo eu aconselhei um rapaz que ele passou por um processo de adultério. E eu falei para ele: filho, por que você fez isso? Destruiu a sua família. E ele diz: pastor, a culpa não foi minha, a culpa foi da minha mulher. Eu já fiquei logo imaginando a mulher dele trazendo a mulher para dentro de casa, falando assim: ó, fica por aí, depois a gente conversa. Eu falei: conte-me mais sobre isso. Ele falou: pastor, a mulher me deixou em jejum de avivamento 30 dias. Então quer dizer que a irmã te deu folga e você foi trair porque ela te deu folga. É claro, irmãs, que em nome de Jesus ninguém faça isso com seus maridos aqui. Amém, homens? Amém. Melhor. Amém, homens? Amém. Viu como isso é bênção? Todo mundo gosta da unção do avivamento, amém? Mas se passar por uma situação como essa, não justifica um adultério. Muitas vezes nós agimos como Adão. Pastor Daniel, quando Adão pecou e o Senhor veio ao encontro dele no jardim do Éden, e Deus começou a chamar: Adão, onde você está, Adão? Ele estava escondidinho, com as folhas, de planta em frente, ali se escondendo. E Deus falou: o que você fez, Adão? E ele falou: não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu.
Cara de pau. Ele culpa a Deus e a mulher, mas ele não assume a responsabilidade. De quem era a autoridade naquele jardim? De Eva ou de Adão? Deus fala para Adão: eu estou dando a você o domínio. Mas ele perde, Vanessa, o domínio. Por quê? Porque é fraco e não reconhece os seus erros. Pessoas fracassadas sempre vão culpar os outros pelos seus erros. Perdeu o emprego porque o chefe não gostava. Não conseguiu atingir as metas porque alguém está puxando o seu tapete. O casamento vai mal porque a esposa é ruim, porque o marido não faz o que ela quer. Os filhos se perderam porque os amigos da rua levaram eles para o mau caminho. A vida financeira está uma bagunça porque a Dilma roubou o Brasil. Amados, você vai arrumar desculpa sempre você quiser. Tem alguém que sempre diz, né, Cristiano, a culpa é minha, eu coloco nas costas de quem eu quiser. Ok, você pode colocar mesmo, mas o fracasso continuará sendo seu. Saul, ele começou a viver, a trilhar o caminho da rejeição, porque infelizmente, Elisa, ele não reconheceu os seus erros. Segundo erro, amados, que nós encontramos na vida de Saul e de muitas pessoas que infelizmente estão trilhando um caminho de fracasso. O fracassado, ele sempre se faz de vítima. Ele sempre incorpora um discurso de vítima. Ó dias, ó céus, ó azar, eu nunca consigo, eu sou pobre, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho estudo, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, pare de se fazer de vítima. Pare de colocar a sua vitimização acima das coisas. Todos nós vamos passar por problemas, todos nós vamos encontrar dificuldades. Quem aqui já sofreu na vida? Levanta a sua mão, levanta a mão bem alto. Quem já sofreu? Baixa a mão. Quem aqui já chegou a passar fome na vida? Quem já passou fome? Algumas pessoas, inclusive eu. E isso te impediu de chegar aqui na casa do Senhor, sim ou não? Não. Mas sabia que tem muita gente que hoje ele está fracassado e ele está se fazendo de vítima no seu fracasso? A Ana não está aqui hoje, né, gente? A Ana não veio. A Ana foi minha primeira ovelha. A primeira família que entrou na igreja quando nós abrimos, há 9 anos atrás, aqui no Aliança, no Santa Cândida, foi a Ana, o Adriano e a Dona Dora. Amados, foi uma bênção. A igreja estava lotada com a minha família, 8 pessoas. E naquele primeiro culto, eu empolgado, né, Cristiano? Gravata nova, terno novo, camisa nova, né? Querendo fazer o fogo descer do céu, esperando a multidão, e só veio a Ana, a mãe e o Adriano. Glória a Deus por eles. Amados, eu preguei aquele culto com muito fervor, e a Ana e a Dona Dora dormiram o culto inteirinho. Eu me senti o pior dos pregadores. Eu falei, imagine que fracasso. A Dona Dora, ela acordava, amados, e ela acordava e ela se afogava, e ela dava uma escarrada, cuspia no chão da igreja e voltava a dormir. Deus guarde a alma da Dona Dora, hoje ela já é falecida. A Ana, eu não sabia, tinha um irmão que estava com câncer, e ela passava a noite inteira cuidando do irmão. Por isso que todo culto a Ana dormia. Mas eu também deveria pregar mal pra caramba, né? Porque só Jesus na causa. E eles traziam junto, elas vinham junto com o Adriano na época. O Adriano deveria ter uns 18, 19 anos. O Adriano, amados, ele tinha tudo para ser um cara fracassado. Tinha tudo para ser um perdedor. O primeiro emprego do Adriano foi de roçador. Nada contra, por favor, eu quero te explicar o contexto. Foi de roçador. E ele conta para mim, Wesley, que muitas vezes roçando as beiras de estrada, ele encontrava umas coisas estranhas quando ele passava a roçadeira, que aquilo fazia uma sujeira. Você já até imagina o que é, né? Imagine. As mãos ficavam sempre cheias de calo, eram dias sempre muito sofridos. Mas o Adriano, amados, ele não queria aquela vida para ele. Ele não conseguiu ter boas escolas, ele não conseguiu talvez ter uma boa formação, mas ele não aceitava aquela condição, e ele sempre correu atrás. Quando ele chegou na igreja lá, o Adriano já estava trabalhando dentro da Universidade Federal, numa daquelas salinhas de xerox, e eles, uma salinha terceirizada, né, por licitação, e ele era o menino do xerox, o menino que fazia as cópias das apostilas para os alunos. E ele falou para mim, na primeira conversa que nós tivemos, pastor, meu sonho é sair de trás das máquinas de xerox e ser um aluno da Federal. Eu falei, então acredite nesse sonho. Ele falou, pastor, mas eu não posso. Eu sou negro, eu sou pobre, eu não tenho estudos, eu não tenho pai, e eu tenho que ajudar a sustentar a minha casa. Eu falei, Adriano, você é um cara bonito, você é um cara inteligente,
Eu tenho certeza absoluta que você pode romper onde você estiver. E nós conversando, Leandro, eu lembro que eu falei para ele, Adrianão, eu fiz cursinho no Positivo, e lá no Positivo, eu fiquei sabendo que tinha bolsas para negros. Por que você não tenta? Ele falou, pastor, eu já ouvi falar disso também. Eu falei, então vai atrás, irmão. Corre atrás. O não você já tem. E amados, ele não se fez de vítima. E ele foi, eu sinceramente esqueci. Quantos conhecem o Adriano aqui? Levanta a mão. Muitos conhecem. 2 semanas ou 1 semana e meia depois, foi num domingo, acho que umas 2 semanas depois, o Adriano chegou na igreja, terminou o culto e falou, pastor, posso falar com o senhor? Tinha uma multidão de 4 pessoas me esperando para falar no final do culto. Eu falei, claro, filho. E aí eu sentei para conversar com ele, e ele falou, pastor, eu estou com uma folha aqui do Positivo, e eles pediram para eu preencher e levar para eles, que eles vão avaliar se eu tenho direito à bolsa ou não. O senhor pode orar? Eu falei, vamos orar, Deus tem o melhor para você. Oramos, ele preencheu. 3 dias depois ele me ligou e falou, pastor, fui aprovado no Positivo. Um cursinho que na época era R$700, ele ganhava acho que os 700, ele ganhou bolsa total, 100%. Irmãos, o Adriano trabalhava o dia inteiro na Universidade Federal do Paraná, saía da universidade, ia para o cursinho, saía do cursinho 11, 11h30, ia para casa, dormia poucas horas, voltava para o trabalho, e aquela rotina frenética. Cursinho no Positivo é de domingo a domingo, direto, não para. Pois chegou o final daquele ano, ele fez um vestibular na Federal e não passou. Ele veio muito triste, Karina, frustrado, e falou para mim, pastor, eu queria tanto estudar na Federal. Eu falei, irmão, Federal é bom porque é de graça, mas existem hoje faculdades melhores do que a Federal no curso que você quer, que é administração. Ele falou, pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, irmão, existe ProUni, pelo menos alguma coisa o PT fez de bom, né? Eu falei, existe ProUni, existia, já não existe mais agora, né? Existia ProUni. Eu falei, peraí, por que você não faz um vestibular numa faculdade particular? Ele falou, pastor, eu não tenho condições. Eu falei, irmão, vai lá, acredita em você, não se faça de vítima. Ele aceitou, fez o vestibular, passou na FAI, a melhor faculdade de negócios do sul do Brasil e entre as melhores do Brasil. Fez na FAI, passou no vestibular, entrou com pedido de ProUni, foi aprovado. Fez 4 anos de faculdade, não pagou R$1. Pode dizer um glória a Deus por isso? Mas ele ainda continuou esperando em Deus. Um dia o proprietário do lugar onde ele trabalhava com xerox chamou ele e falou, Adriano, você é um bom funcionário. E eu estou abrindo um restaurante num shopping lá em Colombo, e eu quero te levar como gerente do restaurante. Uau, você promovido. Ele falou, bora. Foi trabalhar no restaurante, levou a mãe para ser cozinheira no restaurante. O patrão Zig ficou 6 meses com o restaurante, não gostou do resultado do restaurante. Dava um lucro muito pouco, de 7, 6 mil reais, para ele não era interessante. Chamou o Adriano e falou assim, esse negócio aqui não é para mim, eu tenho negócios que são mais promissores do que esse. Eu quero te vender esse restaurante. O Adriano falou, como que eu vou comprar teu restaurante? Eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu sou negro, eu ainda não tenho muito estudo. O cara falou, eu faço para você em 100 parcelas de tantos mil reais que ele podia pagar. E ele me procurou e falou, pastor, não sei se eu assumo esse negócio. E se o negócio quebrar? Eu falei, se o negócio quebrar, irmão, você entrega para o cara. Você não tem nada. Não tem como perder o que não tem. É verdade ou não é? Eu falei, irmão, você é a porta que Deus está abrindo para você. Vai em frente. Eu falei, mas não vai quebrar. Hoje, isso era em 2010, se eu não me engano, 2007, 2008, mais ou menos, 2009, acho que era em 2008. Eu falei para ele, irmão, se você avaliar as pesquisas hoje, elas dizem que o mercado mais promissor são as pessoas de baixa renda, classe C e D. É o mercado que mais está crescendo. Onde você está? Você está hoje exatamente nesse ambiente. Então, irmão, vai com força que você vai romper. Você vai ser abençoado, você não tem nada a perder, acredita em você. E ele, a Renata, assumiu aquele desafio. Ele pagou o restaurante. Depois que ele terminou o restaurante, ele reformou. Hoje é o melhor e o restaurante que mais vende refeições dentro do shopping. Ele não só comprou o restaurante do patrão dele, mas ele comprou as 2 lojas que ele trabalhava como funcionário xerocador dentro da Federal. Ele é patrão hoje nas 2 lojas. Concluiu o curso de administração de empresas. Se eu não me engano, hoje ele está no 3º ou no 4º ano de direito. Um homem abençoado, próspero, vivendo o favor de Deus. Por que ele chegou lá? Porque ele não se fez de vítima.
Ele não se escondeu através da cor, não se escondeu através da condição social, da condição financeira, da falta de estudos, mas ele foi atrás. Sabe por que tem gente que está aqui hoje e não rompe? Porque ele sempre fica olhando as dificuldades. Quem é filho de Deus, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Se você é filho de Deus, meu irmão, o teu pai quer te dar o melhor. Começa a tomar posse do melhor, amém, queridos? Não se faça de vítima. Pode aplaudir a Jesus. Não se faça de vítima. Não se esconda atrás dos teus defeitos. Terceiro erro que nós cometemos e nos leva ao fracasso, amados. A pessoa vai fracassar quando ela viver murmurando contra tudo e contra todos. Ó dia, ó céus, ó azar, por que aconteceu isso? Por que eu não consigo romper? Por que as coisas não acontecem? Por que Deus não pare de murmurar? Por que Israel, preste atenção em mim aqui, amados. O povo de Israel saiu do Egito em direção ao Egito. Saiu do Egito em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Eles com certeza em 90 dias chegariam onde deveriam chegar, mas demoraram 4 anos, porque murmuraram. Eles reclamavam constantemente. Sabia que tem muita gente hoje que ele não rompe porque ele é murmurador, reclamão. Ele reclama do emprego, ele reclama da esposa, ele reclama dos filhos, ele reclama do carro, ele reclama da casa, ele reclama da comida, ele reclama da roupa. Tudo ele reclama. Todo reclamão vai fracassar. Pelo amor de Deus, se você não tem nada para falar de bom, não fala nada de ruim, ó, fecha a boca, fica quieto. O murmurador, ele sempre vai atrair o fracasso para a sua vida. Quantos trabalham aqui? Levanta a sua mão. Abaixa a sua mão. Quantas vezes nesse mês que passou você agradeceu a Deus pelo seu emprego? Não, levanta a mão, eu vou ficar com vergonha. Quantas vezes nesse mês você agradeceu pela vida do seu patrão? Isso não é bajulação, não. Eu louvo a Deus pelo meu emprego. Quantos aqui louvaram a Deus pelo seu salário? Agora deixa eu mudar a pergunta. Quantos aqui no mês de julho reclamaram da empresa? Não levante a mão. Do patrão? Do salário? Pois infelizmente eu vou dizer uma coisa para você. Você tem um emprego que você merece. Se está ruim, essa é uma realidade. Nós atraímos a maldição em nossas vidas quando vivemos uma vida de murmuração. A murmuração é um louvor a Satanás, e tem muita gente louvando o capeta todos os dias. Bom, amanhã de manhã é o dia mundial da murmuração, segunda-feira. Se o cara levantar e tiver nublado, ele começa. Tem que trabalhar de novo. Cadê o sol? Está frio, está gelado. Segunda-feira. Deveriam banir a segunda-feira, irmão. Se banir a segunda-feira, a terça-feira vai virar segunda-feira. Se tirar a terça, a quarta vira segunda. Pare de murmurar. Levante, olhando para o céu e falando: Deus, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado, Deus, porque o Senhor está comigo. Nós temos uma senhora na igreja do AU, uma mulher muito abençoada, a Mara, e a mãe dela já é uma senhora idosa, e ela tem problemas respiratórios. Semana passada nós fomos em um aniversário, e a Mara levou a sua mãe idosa, e aquela senhora precisa carregar uma caixa desse tamanho de oxigênio. Para onde ela vai? Por quê? Porque nem o ar ela consegue puxar sozinha. Muitas vezes nós reclamamos porque temos boa saúde, temos um emprego bom, temos um salário que nos sustenta, temos uma casa que nos guarda do frio, e não está bom. Sabe qual que é o segredo para viver as bênçãos do Senhor? Comece a agradecer pelo que você tem. Algumas semanas atrás, na escola de finanças, eu falei um pouco sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que tinham 5.000 homens ouvindo Jesus, e esses 5.000 homens, no final da tarde, com suas mulheres e crianças, acredito que chegou umas 12.000 pessoas, estavam famintos, e os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: libera logo o povo, para eles irem aí a alguma vendinha, arrumar uma mercearia e comprar um negocinho para eles comerem. Jesus olhou para eles, compadecido daquela multidão, Alex, e diz: deem vocês comida para eles. E os discípulos olharam para Jesus e falaram: mas Jesus, nós não temos nada para dar de comer, imagine quanto dinheiro precisa para alimentar esse povo. Então Jesus olha para eles e Dani diz: o que vocês têm? E talvez, amados, Pedro, que ele era mais sanguíneo, o pastor Henrique olhou e falou: ah, Jesus, nós não temos nada, mas tem um menino que a gente vai filar a boia dele aí daqui a pouco, ele só tem 5 pães e 2 peixes, mas é uma merreca, pastor Daniel, não tem nada. Imagine, amados, se eu distribuísse hoje aqui 5 pães e 2 peixes, dava para todo mundo comer? Sim ou não? Claro que não.
Imagine para 12 mil. Jesus olhou para eles, falou para eles: só isso? Mas que merreca. Ele falou isso? Sim ou não? Jesus falou: vocês não trouxeram mais pão? Mas que tipo de discípulo que vocês são, seus incompetentes? Jesus falou isso para eles? Sim ou não? Jesus olhou para eles e falou o quê? Tragam-me aqui. Era pouco? Sim ou não? Irmão, não era pouco, era muito pouco. Mas Jesus pega aquele muito pouco e agradece. Pai, eu te dou graças. Sabe qual que é o segredo do sucesso, da multiplicação, da conquista? É você agradecer pelo pouco que você tem, meu irmão. Amanhã pela manhã agradeça pela empresa que você está trabalhando. Agradeça pelo teu salário. Agradeça, meu querido, pela tua casa. Ah, pastor, mas você não sabe as goteiras que tem lá. Irmão, troca a telha e continua agradecendo. Porque às vezes a gente reclama da goteira, mas não sobe para trocar a telha. Agradece, meu querido, pelo carro. Mas pastor, o carro está dando problema. Louvado seja Deus porque tem o carro. Tem muita gente que 6 horas da manhã está no ponto de ônibus, pegando ônibus. Eu tinha um diretor na indústria farmacêutica que ele dizia assim: dia de chuva, de frio, a gente reclamava da vida de visitar médico. E aí tinha que ficar andando de consultório em consultório, molhava o pé, sapato de couro, obrigação de trabalhar de social, sapato de couro molha fácil, e aí, Águida, os pés ficam gelados. E um dia nós estávamos todos num café, finalzinho, nem era finalzinho, às 4 horas da tarde, todo mundo foi tomar café porque estava com frio. E ele chegou e ele falou assim: agradeçam porque hoje o pé está molhado. É melhor você estar na rua tendo um emprego com o pé molhado do que estar em casa, no pé quentinho, na pantufa, mandando currículo por e-mail. Todo mundo pegou a sua pastinha, irmão, e visitar médico. O cara falou, você acha que vai ficar ali de bobeira? Agradeça pelo que você tem. Porque se você agradecer pelo pouco, tenha certeza que Deus vai te colocar sobre o muito. Quem quer viver o muito de Deus, diga amém. Amém. Preciso ser rápido, eu tenho só 4 minutos. Quarto, amados. Quarto erro, quarta atitude que nos leva ao fracasso. Pessoas que andam constantemente com pessoas fracassadas. Meu pai dizia: me diga com quem tu andas, eu digo quem você é. Amados, muitas vezes nós adquirimos o fracasso dos outros. O cara está passando por uma crise conjugal, então ele encontra um amigo que divorciou 5 vezes e ele pede um conselho. Qual vai ser o conselho desse amigo? Separa, irmão, larga ela, seu bobo. Já fiz isso 5 vezes. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos pecadores, não se assenta junto com os escarnecedores. Com quem são as pessoas que você tem se relacionado? Por favor, amados, não estou fazendo um discurso agora para você fazer acepção de pessoas. Temos que cuidar e amar a todos, inclusive aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão sendo no fracasso. Ellen, nós temos que trazer eles para a casa do Senhor, ensinar as Escrituras. Não estou dizendo para você não convidar, não ensinar. Eu estou dizendo para nós não se deixar ser influenciado. Pare de deixar os fracassados te influenciarem. Avalie quem são as pessoas que você tem ouvido. Amados, eu tenho referência na minha vida de negócios. Eu não nivelo por baixo na minha empresa, eu nivelo por cima. Eu olho as grandes editoras hoje, eu digo: em nome de Jesus, um dia eu vou chegar lá. E eu procuro, amados, eu fui para um congresso, para uma feira Expo Cristã em São Paulo, e eu busquei conhecer todos os diretores das maiores editoras que estavam naquela feira cristãs, editoras cristãs. E eu chegava com o peito estufado, me apresentava: boa tarde, tudo bem? Eu sou Márcio Martins, da editora Nova Aliança. E os caras falavam: de Curitiba a empresa é grande? O cartão é bonito, as capas dos livros são bonitas. Eu não tenho nem escritório da editora. Trabalho em casa. Os meus funcionários não são meus funcionários, são todos freelancers. Mas eu sempre procurei andar com os melhores. Eu consegui agora o melhor fornecedor de impressão, de gráfica, aqui em Curitiba. Eu imprimia com uma gráfica em Minas Gerais, gastava uma fortuna de transporte. E aí um dia, conversando com um diretor de uma grande editora, eu perguntei para ele: com quem você imprime? Ele falou: eu imprimo com a Reproset em Curitiba. Eu falei: em Curitiba? Não conheço gráficas boas em Curitiba. Ele falou: eu vou te dar o telefone dessa. Eu falei: passa o contato, por favor. Diminui quase 30% no custo dos livros agora. Por quê? Porque eu busquei
conhecer os melhores. Eu tenho referência no meu ministério como as pessoas que são grandes. Eu tenho referência como casamento. Eu olho os casais que são exemplos, eu caminho perto deles e ouço o que eles me falam. Eu não sou daqueles, Ig, que alguém vem me dar um conselho e fala, já sabia, já sei, já conheço. Esses dias eu fui com dois colegas, dois membros da igreja do AU, no encontro de empresários de uma grande igreja aqui em Curitiba. E conversando com o pastor da igreja, veio conversar conosco. E aquele pastor então perguntou, e você, de onde é? Eu falei, e talvez ele achou que a igreja fosse menor do que ela é hoje. E ele começou a me dar dicas. E eu ouvi, escrevi o que ele falou. E os dois membros estavam do lado. Quando aquele pastor saiu, um membro olhou para mim e falou assim, pastor, desculpa a minha ignorância, mas tudo aquilo que ele falou, o senhor já faz na igreja. Por que o senhor não falou para ele que faz? Eu falei, deixa eu aprender, meu irmão. Ele falou, mas você já faz. Eu falei, se eu falasse que eu faço, ele ia me achar soberbo, arrogante, e talvez nunca mais ele fosse me ensinar alguma coisa. Deixa ele me ensinar, vaso. Aquele pastor dessa grande igreja marcou um café comigo, passei uma tarde com ele, conheci o projeto de células da igreja dele, grande parte do projeto é o que nós estamos aplicando aqui. Não seja arrogante, apenas ande com pessoas boas. Quinto, amados, para a gente poder encerrar rápido, não tenha uma mente invejosa. Pessoas invejosas sempre vão fracassar. Celebre pela conquista do próximo. Não sinta tristeza porque o outro conquistou. O vizinho chega com um carro novo, o cara fica deprimido. Hoje já começa a dizer, deve estar roubando na empresa, né? É verdade ou não é? Ah, está indo no centro de Saravá, está fazendo macumba, por isso que ficou rico. Pelo amor de Deus, irmão. Alguém comprou um carro bom, um carro melhor que o seu, olha para ele e fala, rapaz, que carro lindo, que Deus te abençoe. Colega de trabalho foi promovido, o cara fica triste. Uma semana deprimido em casa e leva até atestado para a empresa. Irmão, para de ser invejoso. O invejoso sempre vai fracassar. Celebra pela vitória, glória a Deus, você foi promovido. Um dia, quem sabe, Deus vai achar graça em mim, vai me promover também. Glória a Deus, sua vida vai bem, um dia eu serei abençoado. Tem um monte de gente, amados, que não celebra a conquista, ele celebra a desgraça. Você viu que fulano de tal bateu o carro? Ah, mas do jeito que ele é, deveria bater mesmo. Ô invejoso do inferno, Satanás está abraçado com você. Celebra, glorifica a Deus, porque o que é teu e não é de mais ninguém. E o último ponto para a gente poder encerrar, amados, cuidado com a arrogância. Nós encontramos vários textos na Bíblia que falam sobre a arrogância e o resultado que elas geram, Ivan. Mas Salomão, ele fala pelo menos 2 textos. Eu não tenho tempo para falar aqui a referência, mas eu quero ser rápido nos 2 textos. Um que todos nós conhecemos, que diz assim, a soberba precede. E daí Salomão também diz, o arrogante viverá a destruição. Eu não conheço, Alexandra, pessoas que são arrogantes e orgulhosas, que rompem por muito tempo. Elas podem até conquistar até um certo ponto, mas nós sabemos que o caminho final delas será a destruição. A Bíblia diz que o Senhor dá graça ao humilde. Então seja humilde na sua casa, seja humilde no seu casamento, seja humilde no seu trabalho, seja humilde onde você for. Que ninguém te olhe e diga assim, não, aquele metido. Tem gente que gosta de ser chamado de metido, Felipe. O cara acha que isso é status. Ai, as pessoas me acham metido. Eu quero ser conhecido como humilde. Eu quero que em nome de Jesus, onde eu entrar, as pessoas dizem assim, o Márcio é aquele pastor, o cara é gente boa, ele é bem humilde, né? Conversa com todo mundo, abraça todo mundo, dá atenção para todo mundo. É assim que eu quero ser conhecido. Porque o meu Senhor Jesus Cristo, Ele foi o mais humilde que passou por essa terra, sendo Ele o mais poderoso que todos puderam ter visto na sua época. Então que nós possamos viver em humildade. Vamos colocar de pé.